Então, boa noite. Esta é a aula do dia 29 de março de 2021. Continuamos com aulas virtuais devido à pandemia. A nossa irmã Cristina vai fazer a prece de abertura. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Jesus, a Mãe Maria, pela presença aqui nesta aula, e que essa aula nos sirva como alimento espiritual, para que a gente possa exercer o aprendizado no dia a dia. Peço, Jesus, o nosso planeta, pelo nosso amado Brasil. Peço por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, que elas tenham força e discernimento para vencer os obstáculos. Que nós estejamos com o coração aberto para tolerar todos aqueles que não nos são fáceis na convivência. E assim, vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. O Evangelho caiu no capítulo 8, item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: vou fechar teu som, Cristina. Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: por que violais os mandamentos de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez esses mandamentos: honrai pai e mãe, este e outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas aos outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós, esse satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem. Isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem puro. Pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no buraco. Mateus. Muito bem. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. E vamos
Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Meire. Não quer compartilhar a tela. Só porque a Meire entrou? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos ver alô? Vocês estão vendo ou não? Alô? Sim, estamos indo. A parte segunda do Meire, capítulo. fecha o microfone. A parte segunda do capítulo 3, que ele fala sobre a volta dos espíritos, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Então, a alma após a morte, sua individualidade é a vida eterna. Eu copiei um gráfico aqui de um site que eu entrei, e ele mostra o seguinte: a gente começa lá como um átomo, né? E a gente vem tendo essa evolução do princípio inteligente, passando pelo reino mineral e pelo reino vegetal e depois pelo reino animal, né? Até chegarmos ao reino hominal, que é quando é feita a criação do espírito. Antes a gente era um elemental. A partir da criação do espírito, a gente vai ter a vida em relação à Terra ou um outro planeta, né? Com a morte do corpo físico, a gente volta para o plano espiritual, seria esse passo aqui. E aí vem a pergunta: se a gente necessita de um novo ciclo de aprendizagem na matéria, se sim, acontece a reencarnação e a gente volta lá para o começo, a vida em relação à Terra ou outro planeta e a morte do corpo. Então, esse quadrado azul aqui representa a fase encarnatória, até que a gente chegue no momento em que não mais haverá necessidade de encarnação. Então, a gente continua a nossa evolução no plano espiritual e depois a construção eterna do conhecimento e da felicidade. Aqui, quando a gente chegar a espíritos puros, tá? Então, a pergunta que nós havíamos parado é essa aqui, a 149. O que sucede à alma no instante da morte? Esse Proust que nós vimos ali em cima, ele vai explicar todas essas perguntas que nós vamos ler agora, tá? Então, vamos lá. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, onde se apartaram momentaneamente. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da sua vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. E pensa da opinião dos que dizem que após a morte da alma, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando
estás em uma assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, esse pensamento aqui que a gente volta para o todo universal devia ser muito recorrente à época de Kardec, porque na aula passada nós já havíamos visto ele fazer essa mesma pergunta a respeito disso, se a alma volta para o todo universal, se a gente faria parte de um todo e depois a gente estaria encarnado como indivíduo, quando volta para o mundo espiritual, faria parte de um todo, né? E mais uma vez os espíritos dizem que não, que a gente sempre vai conservar a nossa individualidade. Se a gente estiver participando de uma assembleia para decidir alguma coisa, né, a gente faz parte de um todo, mas ainda conservamos a nossa individualidade. Então, essa acepção que eles fazem aqui, né, esse pensamento de que a gente faz parte de um todo, mas que conserva a individualidade, está bem explícito nessa resposta dele. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdo, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Deu uma chacoalhada aqui no Kardec, né? Aí vem a explicação dele. Que pensam que, pela morte, a alma reingressa ao todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água, cai no oceano, ela perde a sua individualidade, então... Então, esse texto aqui. Que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Então, realmente, se uma gota, quando cai no oceano, ela perde a individualidade e faz parte de um todo, né? Aqui ele fala que estão certos se por um todo universal entendem um conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Então, embora a gente faça parte de um todo, a gente conserva a nossa individualidade. Se as almas se confundissem no amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta de certo modo material. Então, quando a gente está no plano material ou no plano espiritual, a gente tem a mesma concepção, né? A gente tem o espírito, que é essa chama que está no meio desse desenho, e a gente tem o perispírito. No plano material, além do perispírito, nós vamos ter o corpo carnal, né? Ao passo que no mundo espiritual não temos o corpo carnal. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitório e passageiro. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras.
Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. E que possa passar para os outros também esse entendimento, né? A separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Aí vem a explicação aqui do Kardec. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Todos os laços que a retinham, ela se desprende. Simples assim, né? A separação se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então deve ser uma coisa suave, né? Não vai romper esses laços. Vai quebrar, né? Se fosse um nó que está sendo desatado. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou pelo espírito. A morte é a destruição do corpo somente, não desse outro invólucro, e do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, com toda voltada à carne, né? O desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre por proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, quando chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Neste caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. E fica-se com alguns suicidas. Então, essa percepção, a pessoa quando fica no corpo, né, ou no caso de suicídio, ou no caso de pessoas que são muito presas à matéria, elas acabam passando por essa experiência aí de perceber seu corpo sendo corroído pelos vermes, né? Esse texto aqui, que eu acrescentei em rosa, é o mesmo daquele do fluxo que eu mostrei lá atrás, e no fim eu vou passar para vocês o endereço eletrônico de onde eu peguei esses dados, tá? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito, e também na maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. O principal fator de desprendimento é o estado moral da alma. Para o homem cuja alma se desmaterializou
em cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última batida do coração. Então, se a pessoa se ela é desprendida, o desligamento é fácil, né? Ô, Giseu, Oi. essas religiões que não acreditam em reencarnação, eles podem passar por esse processo de dificuldade na hora do desencarne? Por exemplo, ficar preso ao espírito? Ficar preso ao corpo. Isso, desculpa, ficar preso ao corpo. Eu acho que aí vai mais do comportamento da pessoa. Um dos livros do André Luiz, ele fala que ele vai visitar um local onde tem uma série de espíritos que estão dormindo. E segundo a pessoa que toma conta, ela fala que são espíritos geralmente desses evangélicos, né? Eles estão ali aguardando o soar da trombeta, porque eles acreditam que só tem uma vida. Então, em respeito à condição deles, à crença deles, né? Quando eles desencarnam, eles dormem, os espíritos fazem com que eles durmam, e eles ficam naquele local enquanto por um tempo indeterminado, até que um ente querido vá chamá-lo, até que ele desperte por si, né? Não existe assim um fator que aconteça. São vários os fatores que podem acontecer, né? Eu li um livro uma vez que tinha um desses evangélicos aí que estava dormindo e os amigos dele, que também haviam desencarnado, quando veem que ele está dormindo, vão lá com as trombetas, tocam no ouvido dele, e eu chamo, né, fulano, você queria que tocasse a trombeta, já tocamos, vamos lá que você tem muita coisa para fazer. Acordam e levam a pessoa embora, entendeu? Então tem muitos fatores que podem ser usados para esse despertar, né? Mas a cada um segundo seu conhecimento, ou a cada um segundo sua necessidade, né? Alguns despertam por si. Então, não necessariamente eles não vão ficar no corpo. Tá? Agora, se for uma pessoa que acredita nisso e ao mesmo tempo é uma pessoa muito presa ao corpo, aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, que só pensam em... Pode ser que aconteça deles caírem no corpo e sofrerem toda essa transição aí o apodrecimento da matéria, né? Os vermes, as bactérias vão tomar conta, ele vai sentir tudo isso daí. Mas quando está acontecendo isso daí, geralmente o espírito ele ouve o chamado do que estão chamando e deixa o corpo. Tudo bem? Então vamos seguir. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem, isso aqui é quando a pessoa está aquela morte encefálica, né? O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias, o sangue para o que não necessita da alma. Então, se a gente tem uma máquina ligada que faz circular o sangue, que faz respirar e assim por diante, a pessoa vai sendo mantida viva durante um bom tempo, né? Tanto assim que uma pessoa, ela sofre um mal súbito, se você ficar fazendo aquela massagem cardíaca, pode ser que ela sendo levada para um hospital, com aquele choque que eles dão lá, a pessoa volte a ressuscitar, né? No momento da morte, a alma sente algumas vezes qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar.
Às vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Isso não é um certo conhecimento, né? Inclusive da vida após a morte. Um ateu não teria um procedimento desse tipo. O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente nos sucede. Que Kardec tem umas ideias, queria defender as ideias lá e o pessoal vivia pegando problema. Aqui, daquele mesmo site, eu estou copiando aqui, etapas liberatórias do espírito num processo normal de desencarnação programada. Tá? Então, o que acontece? Os operadores espirituais, através de complexo serviço de magnetização, para facilitar o desligamento das vísceras, isolam o sistema nervoso simpático, neutralizando, mais tarde, as fibras inibidoras do cérebro. Dirigindo ao plexo solar, centro gástrico, vocês sabem onde fica o plexo solar? Vocês conhecem ou não? Fica aqui. Eu já ouvi, mas não me lembro onde fica. Eu também não. Ele fica aqui onde a gente chama de boca do estômago. Ah, tá. Tá? Onde, entendi. Tanto Onde uma pessoa se levar... Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu não lembrava onde era. Se a pessoa levar uma pancada ali, ela pode até morrer, vir a óbito, tá? Hoje já se sabe que tem um músculo aqui que se chama timo. Ele é tão importante quanto o coração. O pessoal está descobrindo essas qualidades do timo, acho que é timo o nome dele, há pouco tempo. Vamos lá. Dirigindo ao plexo solar, que é o centro gástrico, desata os laços que localizam forças físicas, provocando o extravasamento pelo umbigo de certa porção de substância leitosa, que fica pairando em torno, enquanto começam a surgir sintomas de esfriamento dos membros inferiores. Seguir passes sobre o centro emocional, que é o centro cardíaco. Relaxa os elos que mantêm a coesão celular. A coesão celular nesse centro. Ao tempo em que nova cota de substância desprende-se do corpo, do epigastro à garganta. Pode então o pulso, cessa a capacidade de raciocinar, sobrevém o coma e ocorre a histogênese espiritual. E também o singular fenômeno conhecido como visão panorâmica, de todo o passado em vertiginosa sucessão de imagens. Esse fenômeno de recapitulação tem sido registrado também, de certa forma, nos casos das chamadas experiências de quase-morte. Bem, então, vamos lá. Se a desencarnação é programada, vem uma equipe espiritual e vai fazer todos esses procedimentos. Independe da idade que a pessoa tenha, né? Vai depender. Chegou a hora dele, então eles vão processar todos esses dados aqui. Primeiro a magnetização, depois para fazer o desligamento dos órgãos internos, né? Depois, fazendo também o sistema nervoso simpático. Aí vai para o plexo solar, o gástrico, se localizam as forças físicas. Depois o centro emocional, o cardíaco. E, por fim, o espírito já vai desprendendo, já vai soltando do corpo. Aí é fácil só desatar os laços restantes. Geralmente sai
dos pés, o espírito vai saindo dos pés e finalmente pela cabeça. Por isso que muita gente acha que o espírito fica na cabeça, né? Na aula passada nós vimos que fica em alguns na cabeça, aqueles que são mais nas ciências exatas, vamos dizer assim, né? Mais pensamento mais científico, e outros ficam perto do coração, que são aqueles que têm um sentimento mais emocional, que é a localização do espírito. Mas o desprendimento é feito dos pés, finalmente pela cabeça. Seguindo aqui com o livro. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticastes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagraram. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Então, é muito comum a gente ouvir de espíritos, né, que quando eles desencarnam, que eles são recebidos pelos familiares. Esse é o mais comum, uma pessoa que tem uma morte por idade, uma morte ou por doença, né? Tem muitas pessoas que, quando estão chegando na fase final da vida, elas comentam estar vendo entes queridos que desencarnaram e que estão ali próximos a eles, né? Meu pai foi um caso desse daí. Foi interessante que ele falou que o pai, a mãe e os irmãos estavam ali para recebê-lo. Aí eu fui perguntando e foi falando todos os irmãos. Meu pai era o mais velho, ele só não enterrou o mais novo. Os outros irmãos dele morreram todos antes que ele. Ele foi falando um por um, até que chegou e falou: Armando não está. O Armando era o único que estava vivo, que era o mais novo, que morreu 5, 6 meses. Não, meu pai morreu em janeiro, e o tio Armando morreu em abril ou maio. Foi 4, 5 meses depois. Quase que meu pai enterra todos os irmãos. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra, entre a morte e a cessação da vida, né? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Tem um depoimento no Opinado que o Kardec evocou, e fala justamente isso aqui, né? E ele nem sentiu a guilhotina cortar o seu pescoço, ele já tinha sido desprendido antes de sofrer o golpe, né? E interessante que ele era, segundo ele mereceu ser guilhotinado porque ele tinha realmente cometido os crimes, né? Ele já tinha até consciência do que falou no anterior ali, né? Se o cara não foi bem, quando ele chega, se praticasse o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento sentirá vergonha de haver praticado. Foi o caso desse espírito que está na revista Espírita. Tem um caso
de uma pessoa que foi também cortada a cabeça lá na Arábia, lá eles cortam com uma espada, né? Eu lembro que tinha umas revistas aqui que gostavam, a revista Cruzeiro trazia essas tragédias. Então, no momento que o cara corta o pescoço ele faz um giro no ar, e o fotógrafo conseguiu tirar a fotografia da cabeça girando no ar, e o sangue fez o giro que a cabeça havia feito. E interessante que o fotógrafo ele comenta depois que a cabeça cai, mas continua os lábios como se estivesse fazendo uma oração. Né? Então, quer dizer que, mesmo com a cabeça cortada, ele ainda ficou algum tempo ali. São os reflexos do sistema nervoso, né? Provavelmente. Né? É o caso de alguns animais. Ô, Dirceu, esse caso que você fala sobre o homem que foi guilhotinado e não sentiu a dor em si, né? É a mesma coisa dos cristãos na época de Jesus, ou após a morte de Jesus, né? Quando eles iam para o suplício, e muitos diziam que houveram relatos, né? Que muitos não sentiam a dor da morte porque entravam num certo estado de... Eles oravam com tanta fé que eles não sentiam. Sim. Eu não lembro as palavras para dizer aqui. Tem vários livros que comentam isso daí. Né, dos cristãos que iam para o circo, que iam para a morte. Né? É a nossa mente, né? A nossa mente consegue bloquear. Eu vou desligar teu telefone para não dar eco. A nossa mente consegue bloquear a dor, né? Você pode bloquear a dor através da mente, ou pode sentir dor através da mente, né? Tem pessoas que são mutiladas, né? São mais sugestionáveis e são mais sensíveis à dor. E tem umas que são mutiladas e continuam sentindo a dor, né? Como se tivesse o pé, se tivesse a mão e assim por diante. E tudo isso daí vem da mente da gente, né? Então, vamos voltar ao texto aqui. Agora. Bom, aqui vem um texto de Kardec. O que é esse negócio aqui? Como é que é o madeirador? Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes, ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais mais tenazes, os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento, mais tenazes. Então, vamos voltar aqui. Nos casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Nós vamos falar de perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem um termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, aqui, uma observação naquele site. Observamos-nos atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação, tudo se lhes apresenta confuso em torno, bem perfeito ou mutilado conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram, por outro lado se reconhecem sentidos.
Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, para alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Então, isso aqui é no momento da morte, né? Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna uma veste imprestável da qual se despiram e se torna imprestável. Sentem-se mais leves, como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho como vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Tem uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Tem finalmente a consciência do seu eu e de sua individualidade. No momento da morte acontece isso, passado um tempo, eles vão ter essa consciência, vão chegar à individualidade, né? A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, observação aqui do site. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, o suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a que estima. Fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número de vivos. Isso aqui, essas reclamações aqui são muito comuns. Pessoas que não perceberam que morreram, voltam para casa, depois começam a reclamar dos parentes, que falam, ninguém mais dá atenção. Ninguém mais dá atenção. Opa! Gente, tá caindo aqui. Coitado do meu gato aqui, quase teve um treco. Caiu 3 aqui pertinho. Nossa, eu saí correndo para a cozinha. Mas foi alto aí para vocês também ou não? Nossa, tá acabando. Sai da janela. Sai da janela. Tá pegando. Isso tá pegando. Misericórdia, tá acabando muito fora. A nuvem deve estar chegando aqui agora. Nossa, eu tô com pena do meu gato, coitado. Eu fui lá fora ver se não tava chovendo na galinha.
Mais um. Nossa, misericórdia. Tá bravo. Não fica perto. Raios aí tá bravo, hein? Já foi, agora tá longe. Gente, o que é isso? Jesus. Agora tá longe, já não tá mais aqui. Eu corri pra cozinha. É a ira de Deus sobre Aqui os tá mais pecados fraco do os mundo. trovões, não tá forte igual tá aí, não. Acho que falou. Então, vamos lá. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Alguém está com o microfone ligado. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscure os pensamentos. Variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. Aquele que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem adequadamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, que o seu próprio corpo reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele, acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de ressurreição, e lamento. Ora, porque pensa, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não dentro do estudado. Aprova a coisa. Julga-o sólido e compacto como Nossa, tá difícil. E quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se por não poder poupá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir, e que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem, certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevivido inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisas que não lhe diz respeito até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar.
Para aquele cuja consciência ainda não está pura, perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele está procurando. Dirceu, a Lucimeire levantou a mão. Não, eu levantei errado. Vou Vou apertar o microfoninho, que eu ia falar que São Pedro tá nervoso aí. Então, que aumenta a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Lá no site tinha essa chamada aqui que eu achei interessante, a vida social dos desencarnados. No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Então, deixa eu ver aqui. Se for para mim sair da janela, sair da janela. Então, 1/3 das pessoas que morrem, né, elas ainda continuam presas aos interesses terrenos. De alguma forma, né? São aqueles que vão passar algum tempo no umbral por causa dessa ligação com a matéria. Regressos do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, igualmente imanizados ao planeta do que se originaram, trabalham com ardor não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Então aqui é uma outra situação, né? Exilados de capela, vieram milhões de espíritos e receberam a promessa de que voltariam para a capela. Então eles começaram a trabalhar aqui no planeta, muitos trabalharam com afinco e mereceram voltar para lá, né? Infelizmente, outros continuaram na retaguarda, ficaram nessas faixas infernais e hoje, novamente, eles estão sendo exilados. Agora não mais de capela, mas sim da terra. São espíritos que, desde a época que vieram de capela, continuam praticando atos que são contra a vontade de Deus, né? São aqueles que se chamam de magos negros, magos não sei o quê. São espíritos que achavam que quando vieram para cá eles teriam direito, o planeta seria deles, eles poderiam fazer o que bem entendessem. Não compreenderam bem que a vida espiritual, independente de onde você for passar como espírito, todos nós temos que progredir. Não podemos ficar recalcitrantes no mal o tempo que quisermos. Então, olha, essas almas que também trabalham no auxílio, convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes elevou ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, como se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho que ainda lhes medram no seio, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesouram consigo. Quase todos, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Opinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, estilos variados, como acontece nos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmas e a benefício dos outros. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas, quanto possível, organizando-se aí, sob seu patrocínio, extensa obra assistencial. Então aqui são as colônias, né? Esses espíritos eles podem formar esses aglomerados, esses burgos, para receberem aqueles que lhes são queridos e outras pessoas.
eles vão montar aquilo da forma como provavelmente vivessem aqui na Terra, né? Se morassem no campo, vão fazer estilo campestre. Se morassem em cidades, vão fazer estilo cidade, assim por diante. Aqui a gente tem uma representação esquemática inteira do processo evolutivo. Eu diminuir a tela. Então a gente começa aqui embaixo, né? Que é a manufatura da etapa evolutiva. A gente tem o aprendizado e tem a prática, que a gente vai vivenciando com várias experiências, conforme a gente vai subindo no degrau da evolução, essas experiências vão aumentando, o aprendizado também, e a cada fase a gente tem essa matéria-prima, que são os processos evolutivos. Os processos vão se ajustando, vão aumentando, até que a gente chega ao estado de espíritos felizes, aí já não tem mais a necessidade de forma, né? A gente vai ser a estrelinha, que a gente fala. Morreu, virou estrelinha. Mas são poucos aqueles que a gente tem aqui na Terra. Deixa eu ver isso aqui para cima, que essa parte é daqui. Certo? Alguma pergunta? Não, está claro. Tá bom. Vamos lá. Agora o capítulo 4, da parte segunda, da pluralidade das existências. Então, sobre a reencarnação. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, se a gente não depura, volta. É aquele fluxo que eu mostrei lá no início, né? Enquanto a gente não depurar, vai voltando, voltando, voltando. Isso aconteceu com todos nós, com certeza. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, alguns espíritos perguntam, por que a gente não fica no mundo espiritual, se lá é bem melhor, se lá é isso, aquilo, aquele outro. Mas a gente só vai realmente mostrar que evoluímos na hora que a gente passar pela vida, pela prova corporal. É aqui na Terra que os nossos vícios, as nossas dores, elas vão acontecer. Como espírito, a gente não teria o mesmo processo. Então, a evolução no mundo espiritual, ela é mais lenta que a evolução no mundo material. Porque no mundo material, a gente tem as provas e as expiações. No mundo espiritual, a gente só está em prova e expiação, só está no umbral, enquanto a gente não tiver a nossa consciência. Quando a gente tem uma plena consciência, a gente vai ser socorrido, né? Alguns espíritos ainda ficam aguardando, segundo eles, entes queridos e assim por diante, ficam negando a reencarnação. Mas quanto antes a gente reencarnar, mais rápido será a nossa depuração. A gente se prepara para fazer 1000 coisas, chega aqui e faz uma dezena. Ficar 990 para trás. A gente tem que voltar, na próxima vez só fica 980, assim por diante. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, evidentemente. Será que eu pude alguma coisa aqui? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É limitado o número de experiências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas
não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, quando a gente chegar lá na fase 1 do nosso progresso, né? Por enquanto, a gente está na fase 3. Sobre a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre de felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem lição. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, quer dizer, se aqui é aquele pensamento, né, de foi bom, vai para o céu, foi mais ou menos, vai para o purgatório, foi ruim, vai para o inferno. Então, se fosse fixa, né, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não indica que os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, olhe consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustento, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserva eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho na experiência e que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É interessante que os espíritos se colocam aqui, né? As que aqui passamos, quer dizer que eles se colocam em pé de igualdade com a gente, eles também passaram por aqui. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Com certeza reaparecemos, né? Podemos voltar a esse depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não.
Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a terra, e talvez até seja pior do que ela. Realmente, né? O pessoal de Capela, quando chegou aqui, veio para um mundo bem pior do que Capela. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Tem uma vantagem particular, a menos que seja uma emissão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Não seria mais feliz permanecendo na condição do espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então foi como eu falei, né? A evolução espiritual é muito mais lenta. Eles falam aqui até que a gente pode estacionar. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez, muitos e em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Então, a gente não vai ter nenhuma dica se é a primeira encarnação, se há várias encarnações, nada disso. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. Enquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim. Com o objetivo de auxiliar no progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em casos de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo vão todos alcançar o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que outros. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-lo, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, no capítulo 7, na parte 2, tem influência do organismo. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai. Sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas, alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, entanto, o mesmo não se dá. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então,
Aqui, olha. Os espíritos, eles podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Quer dizer, se a gente chegou num grau de adiantamento, nós não vamos perder esse grau. Mesmo indo para outros planetas, né? Pode ser que a gente não tenha condições de exprimir a nossa inteligência, ou o nosso conhecimento. Mas esse conhecimento vai estar latente na gente, chega uma hora que o conhecimento ele aflora, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhes menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então, um dos adiantamentos que a gente vai ter vai ser deixar de comer outros animais para a gente se nutrir, né? Muita gente, quando lê essa afirmação de Kardec aqui, fala que vai se tornar vegetariano. Conheço muita gente que começou, mas não aguentou. Infelizmente, o nosso corpo ainda ele requer a proteína animal. São poucas as pessoas que conseguem viver sem a proteína. Hoje, já com a soja, com algumas coisas que estão fazendo aí, existem muitas variedades e muitas possibilidades da gente viver sem a proteína animal, né? Mas ainda somos seres carnívoros, não podemos nos esquecer disso. Nós somos onívoros, né? A gente come tanto vegetal quanto a proteína animal. Estamos evoluindo, senão a gente seria só carnívoro. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A relação da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a minado. É essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Por obtusa aqui a gente pode pensar, uma criança é totalmente dependente, né? Em mundos superiores a infância seria reduzida para alguns anos, simplesmente, e a gente já teria condição de não depender tanto dos pais. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de evolução destes. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua evolução. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, com um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam a outras ainda mais grosseiras.
Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, quer dizer que espírito puro também tem perispírito. E vai depender do mundo que eles habitam. Esse resultado daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada? Não. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo ao outro. O espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Nota de Kardec. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte estaria ainda mais abaixo, sendo-lhe Júpiter superior-lhe muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis conquistariam situação análoga. Então, não sei onde Kardec pegou essa notícia aqui, mas os espíritos puros, eles podem viver em qualquer ambiente. O nome de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida como mais adiantado que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada de surpreendente, desde que se atenda que, possivelmente, certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem a incerta missão que aos nossos olhos, os que não colocava, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender que entre as existências que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considerar que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem, ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto, só porque reside em país. As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, diz que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade da idade que tive aqui na Terra.
Com 6 meses ele já tinha inteligência, uma pessoa já madura aqui, né? Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Não temos, além disso, que o desenvolvimento do homem alcança na Terra, o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos, talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que ele cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem se torna em tudo, quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus. Fora o homem nada mais seja possível a Deus. Aqui, um dos espíritos que dizem que veio de Júpiter, a Terra, foi Mozart. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Ouviram ou não? Eu já ouvi Não. falar, mas não lembro muito bem, não. Eu passei o ano passado para vocês, para a apresentação, aquele cientista von Humboldt, foi colega de Kardec na Academia de Ciências da França. E é interessante que ele fala que ele vivia num mundo onde esse mundo não girava uma estrela, né? Era um planeta perdido, ele não orbitava uma estrela. E nesse mundo como eles não tinham Sol, a comunicação deles devia ser bem diferente daquela que a gente tem aqui na Terra, inclusive a visual. E quando o Kardec pergunta a ele sobre a ciência, porque ele era um biólogo, ele trouxe muitos conhecimentos para as suas experiências, né? E fala que o estudo da astronomia foi o que ele mais gostou, porque nesse planeta que ele vivia, como não tinha outros astros, eles não tinham astronomia lá, não viviam astronomia. Devia ser um mundo, e talvez fechado assim como a gente tem Vênus hoje, que Vênus tem uma atmosfera bem carregada, bem fechada, né? Talvez nem visse as estrelas por estar fechado. E quando chegou aqui na Terra, ele se deslumbrou com essas estrelas que a gente pode vê-las todas aqui. Mas ele conseguia lembrar de ser o que ele viveu em outro mundo ou ele já estava em condição de espírito? Não entendi a pergunta, deixa eu colocar o outro microfone. Pode falar. Ele estava em condição de espírito para ele ter essa lembrança? Ele havia desencarnado. Ah, tá. E aí o Kardec fez a votação dele. Ele disse que quando ele estava nesse mundo, ele pediu para vir para a Terra como missão. Então ele era um espírito missionário, que ele veio, realmente ele deu muita contribuição para as ciências biológicas. Entendi. Leda, obrigado pela dica que você deu do lugar lá da vacina. Eu consegui entrar na xepa e hoje eu tomei a segunda dose. Ai, que legal, Dirceu. É bem pertinho da minha casa. Se você seguir um pouquinho mais à frente, virar à direita é minha rua. Ah, é? É, bem pertinho. Você mora na linha amarela? Não, moro na Freitas Guimarães. Tá. Chega amarela. Aí você vira ali, já cai na minha rua. Eu esqueci que a frente sai dali, faz um bico ali, né? Isso é uma bifurcação, né? Sai não, né? Termina, né? Na verdade. Termina ali? Termina, porque o começo da rua é lá no Itararé, né? Eu não sabia que contrário. era na praia. É. Mas eu fui lá, fiz a inscrição para a xepa, uma semana depois me chamaram. É verdade? Aí marcado, foram 3 semanas agora para tomar a segunda dose. A minha irmã não foi chamada ainda não, e ela já fez faz um tempo, viu? Eu tive sorte, chamaram logo, uma semana depois fui chamado. O dia que eu fui fazer a inscrição, a menina falou, já tem 30 pessoas. Eu falei, não tem problema, 31 com a gente, né? Fui eu e minha mulher. Aí estou aqui numa segunda-feira, tranquilo, trabalhando, toca meu telefone e toca o dela, toca meu telefone e toca o dela, os dois celulares. Eu atendi o meu,
O senhor fez a inscrição? Fiz. Escuta, vocês estão chamando minha mulher também, porque o telefone dela está tocando aqui, eu não consigo atender. Ah, estamos chamando? Falei, é. Ah, estamos chamando, então pode marcar que vai os dois. Ai, que legal, Dirceu. Legal. Hoje nós tomamos a segunda dose. Ai, que Vamos ver, legal. vamos ver se faz efeito agora. É. Alguns estudos falam que não é, que a cepa 1, eu já li que previne contra a cepa 1 e já li também que não. Agora eu não sei qual que é o verdadeiro, né? Eu acredito que, pela forma como o Coronavac é feita, que ela pega todo o espectro, né? É diferente desse que agora, por exemplo, que eles vão fazer aqui, que é um vírus modificado. Então, eles colocaram algumas partes do vírus, que é justamente aquela proteína S lá que penetra mais facilmente na célula. Então, eles estão trabalhando em cima desse, que é o outro que é da AstraZeneca, é desse tipo, né? Ela é feita com um vírus que é um vírus modificado. Mas... Eu li que saiu uma reportagem, acho que na Folha de São Paulo, falando que a Coronavac não está preparada para essa cepa 1 aqui do Brasil, lá do Amazonas, né? Não, já fizeram o teste. Então, mas eu já tinha lido que sim. E aí, ontem eu li novamente que eles já fizeram uma segunda reportagem chamando a atenção do governo e o governo nada. Mas eu já li também que já foi feito o teste e que ela também é contra essa cepa também. Pelo que eu li, os testes não sei. Eu li que a que vai estar sendo produzida pela Fiocruz é a que pega essa cepa essa nova cepa do vírus. Ela oferece imunidade para essa nova cepa. Pela forma de construção da vacina, eu acho que a do Butantan, a Coronavac, né? Ela pega todo o espectro do vírus. A da Fiocruz, ela pega as espículas. Essa vacina que vai ser feita pelo Butantan também vai ser desse tipo, ela vai pegar as espículas, né? E também aquela outra lá de Ribeirão Preto, também pega as espículas. A de Ribeirão Preto foi professor dos meus filhos. Até a menina que aparece lá é filha dela. O marido é médico, ela é farmacêutica, a filha não sei o que é, mas tá na empresa lá, deve estar no meio, né? Ela é nova, né? Deu entrevista, né? Não, a menina é nova, mas o pai e a mãe já são mais... Ah, tá. Na realidade, a empresa é o pai e a mãe, né? Ah, sim. Ela deve ter entrado na xepa. Ela é mais nova que meus filhos, aquela menina. Vamos lá, quem vai fazer a oração de despedida? Sem briga? Uma só? Tem 3 aí agora. Tem 3. A Cristina fez a abertura. Quem faz a fechadura? Eu faço. Então vamos lá, Leda. Vamos assim, agradecendo mais a oportunidade no dia de hoje, por esse aprendizado. Vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo aos nossos mentores espirituais, e vamos assim elevando o nosso pensamento, pedindo por todos aqueles doentes, aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, aqueles acamados com Covid e com várias doenças. Vamos vibrando pela nossa pátria, nosso Brasil, pedindo a Deus que ilumine a mente dos nossos governantes. Vamos pedindo para aqueles que se encontram encarcerados, pelos desempregados, e vamos assim, pedindo pelos nossos familiares e por nós mesmos. Vamos pedindo a Deus que ilumine nossos caminhos, que nos fortaleça e que nos dê força para o nosso dia a dia. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A Margarete leu um Pai Nosso que eu vou anotar, é a coisa mais linda, eu acho que é do pessoal da Umbanda, que ela postou no Face dela.